galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hi guys, na verdade, né? Sejam muito bem-vindos para a segunda aula do nosso curso de inglês, feito por mim. Não, feito por mim não. Estou usando várias bases, mas sobre o meu conhecimento. Bom, gente, no vídeo de hoje, eu irei ensinar vocês números em inglês. Vocês vão aprender a contar até 1000, até mais que isso, hoje. Nossa, Isaac, mas como isso, gente? Número, ele é um pouquinho mais complicado que o alfabeto da última aula, mas ele é fácil de entender. Porque, se você saber de 1 a 10, você tem tudo nas mãos. Tem tudo. Ok? Então, gente, antes da gente começar esse curso, essa segunda aula, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo, que sai 2 vídeos por semana, toda segunda e toda sexta, e você não pode perder nenhum. Olha, nossa, Isaac, você tá com a mesma camiseta do último curso, da última aula, você não toma banho, não? Gente, calma. Eu acabei de terminar de gravar o curso de alfabeto, a primeira aula de alfabeto, e agora eu já estou pegando o embalo que eu tô animado. Então vamos começar a falar de numbers in English, ok? Números em inglês. Vamos começar. Como é que fala em inglês? Antes da gente falar, eu vou explicar por quê. Como vocês vão aprender a falar até 1000 no final desse vídeo, até 1000, até milhões? Gente, a gente usa esses números aqui para tudo. Tirando o 10, porque o 10 a gente muda a forma de como a gente interpreta. Mas ó, você vê, esses três aqui, ó, a gente não usa muito. A gente só usa por quando falar o próprio número deles. Do 1 ao 9, a gente usa tudo, até o 0. Aqui, ó, vou colocar até o 0, mas o 0 eu vou colocar em vermelho. Bom? O 0 eu vou colocar em vermelho. Nossa, a caneta tá ruim, cara. A ponta dela tá grossa. Eu coloquei em vermelho o 0 porque o 0 ele é menos utilizado nos números. Mas o 0 ele é mais utilizado em número de telefone, né? Ou reais, por exemplo, quantos reais que tem? $0? $0. Então vamos lá. Agora sim. Como fala em inglês? Em inglês é one. One. Então vamos lá. One. Escreve assim, one. One, você fala one. E o two, que é o 2. Né? Como é que se escreve? O two, que como eu já havia falado é o 2, ele se escreve assim, ó. Two. T-W-U. T-W-O. Né? 1, 2 e o 3, como é que fala? É 3. O 3 é 3. O 3, gente, eu juro que você, eu não vou mentir não. Eu não sei como escreve direito o 3. Eu acho que é assim. É T-H-E-R-E. Ok? 3. O 4. O 4 é 4. O 4 é 4. 4. O 5, ele é 5. Gente, eu tô falando esses números rápidos porque eu acho que a maioria das pessoas hoje que sabe pelo menos o mínimo de inglês, pelo menos conhece o alfabeto. Os números primordiais do inglês, que são do 1 ao 10. 6. Ai, não. Eu vou pular. 8, como é que fala? Assim, ó. É 8. Nossa, gente, eu não sei como escrever o 8 em inglês. É 8. O 8 é 8, viu, gente? Só que peraí. Ó, já volto. Ok, galera. 8. O 3, eu corrigi. Ele se escreve T-H-R-E. Não tem um E antes, depois do H. Então é 3.
Então é 1, 2, 3, 4, 5, 8. Isso aqui eu vou pular porque tem um problema com o 6 e o 7. Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. 9. Temos o 9. 9. E temos o 10, que é 10. Ok, agora temos o 6 e o 7. O 6 é 6. E o 7 é 7. Por que eu não falei antes? Porque, gente, tá tendo aquele meme. 6, 7. 6, 7. É por isso que eu não falei antes, mas dane-se. 11. Como é que fala o 11? Como que chama aquela personagem antiga mesmo? Aquela personagem lá do Stranger Things? 11. 11. E o 12? O 12 é 12. Mas peraí. O 12, gente, escreve 12. 12 é assim, ó. É T-W-E-L-E-V. É V-E. T-W-E-L-V-E. É elf. 12. Então, gente. Nossa, essa caneta é horrível, essa caneta vermelha. Então, gente, é assim que escreve. Eu vou até trocar aqui, ó, a escrita do 12, porque tá foda. Peraí. 12. Ok? 12. Eu vou até apagar isso aqui, ó, pra mim escrever de novo. É 11. O 3, eu vou reescrever de novo também, ó. Ok. Esses daqui, gente, são os números que poderiam um pouquinho mais fácil, né? 1. E o 0. O 0, gente, é assim, ó. É 0. O 0 é 0. Só que a gente pronuncia diferente. Que nem tipo a palavra banana, que é aquela fruta, né? Que é a fruta, a banana. A gente não fala, a gente fala banana, a gente escreve banana em inglês. Mas a pronúncia é banana. Banana, né? E aqui é a mesma coisa. O 0 se escreve 0. Mas a gente fala 0. Em número de telefone a gente fala O. Ok? Mas isso é tema para outra aula. Continuando. Temos aqui os 12 números mais fáceis, mais fáceis dos números em inglês. Tirando o 0, vou até apagar ele aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Temos o número do 1 ao 12. Já aprendemos a falar 12 números aí. Ok. Agora, o número 13, ó. Vou apagar isso aqui, ó. Agora todo mundo já sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, nós temos números 13, 14, 15, 16, 17, 18 e o 19. Por que
Esses números também não coloquei aquela hora, sendo que são diferentes. Eu já coloquei o 11, o 12 e o 13. Gente, pera aí que eu vou pegar água. Como eu estava dizendo, esses números aqui, eles têm um padrão. Que nem o alfabeto, lembra? Que tinha que, se terminasse com a letra E, tinha que trocar o E pelo I, daí fica B, C, essas coisas. Nos números, tem um padrão também. Os números, na verdade, são todos feitos de padrão. Lá nos Estados Unidos... Peraí, vou dar até um espaço maior aqui, ó. Lá nos Estados Unidos, pessoas que são consideradas adolescentes é dos 13 aos 19 anos. Que daí, a partir dos 20, aí já é considerado um adulto. Mas dos 13 aos 19 anos são considerados adolescentes. Vamos falar assim. E por isso, todos os números em inglês do 13 ao 19 vão ter um teen na frente. Um teen. Então é T-N... É um T-E-N-N, que significa jovem. Jovem, juventude, jovens. Né? Teen. Sabe? Teen Wolf. Teen Wolf é jovens lobos. Jovens lobos. Teen Wolves. Jovem lobo. Então, a gente vai colocar um teen na frente de todos esses números. Então vai ficar... Como é que o 3 ficaria? Ficaria... Vou explicar de uma forma mais fácil. Uma pessoa que anda torta, ela é 13. Então, 3 é 13. Só um minuto. O 13 ficaria assim, ó. TH. Ô, gente, pera aí que eu não sei escrever, não. TH. TH. E R. Aí, gente, ficaria 13. Oh, calma aí. Vamos olhar aqui. E uma pessoa que faz academia, ela é o quê? Ela é 14. Então, o 14 é 14. E o 15? O 15, agora, como eu falei, ele tinha apenas teen na frente. Então, o 15 vai ficar 15. Vai ficar assim, ó. Eles dão uma pequena modificada, viu, gente? O 16. O 16 é 16. O 17 é 17. Vou apagar esse tinho aqui agora. É 17. O 18 é 18. Só deixa eu confirmar, gente, pra mim falar mais. Ó, já tava fazendo bosta. Tá vendo? Ó, é eita. O 8, o 18 se escreve 18.
Esse vídeo, gente, vocês vão perceber que ele vai ficar um pouquinho mais comprido, tá bom? Então, ó, 18. 18 é 18. E o 19 é 19. Fácil ou não, gente? Do 13 ao 19, é só você falar o número com um tim na frente. Alguns mudam, os que não mudam. 16, 14, 17, 18, 15, e o 18 e o 19. Então, o 14, o 16, o 17, o 18 e o 19, eles não mudam. Então é só você escrever o número, apesar desse, que tem o T aqui, né? 8. Eles não mudam, você só adiciona o tim na frente. Mas todos vão ter o tim no final. Então 13, 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. Falamos esses números? Ok, gente. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais. Eu vou apagar só esses números por enquanto. Ó. Ok. Fazem, nossa, Isaac, mas então, o 30, o 40, o 50, o 60 e o 70, o 80 e o 90 vão ser também 18, 19, 13, 13, 14, 15, 16, 17? Não. Eu coloquei assim para explicar melhor. Ah, e faltou o 20. Porque o 20, eu vou até separar ele aqui, porque o 20 é uma parte... O 20 é assim, ó. O 20 eu acho que é assim, viu, gente? Ele é separado. Agora, gente, diferente do padrão que a gente tinha dos números que são jovens, então, que é o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nós iremos mudar e apagar esse N. Tá vendo aqui, ó? Não é TIN, então vai apagar o E-E-N. Então vai ficar 8, 90, ó. Vendo? Mas não ficou com muito sentido ainda, né? Vai ficar só o T mudo. Então a gente fala 8, 9, 30, 40, 50, 60, 70. A gente vai falar tipo isso. Só que o que vai mudar agora? A gente vai colocar um Y na frente. Tá vendo aqui, ó? O TY aqui, ó. Números que são decimais, são dois, que contém dois números. Eles recebem o T e o Y. Então, vai ser o Y aqui, ó. Tá vendo? Agora pronto, você já sabe falar as dezenas. 34,
40, 50, 60, 70, 80 e 90. Na verdade, gente, o 90 ele muda um pouco, tá bom? O 90 ele só tem uma exceção no 90, que ele tem uma mudança de fala. Como é que fala o 9? Nine. Meu, nine. Como é que fala o 90? Nine. Então, teve uma aula que eu assisti há um tempo atrás, de um professor canadense, o professor Kenny, eu posso até falar aqui, o professor Kenny, que ele falou que, eu vou usar o exemplo que ele usou para explicar o 90. Imagina que existia um homem e uma mulher. Tinha uma mulher chamada Na e um homem chamado Ni. Eles se encontraram, se conheceram e namoraram e tiveram um casamento. Aí, quando eles se casaram, ficaram os senhores e a senhora e a senhora. Na e Ni. Aqui, ó, Na ficaria assim, ó. Na e Ni. Tudo junto. Só que não é assim que se escreve. Isso aqui, gente, esse é nine, se escreve nine. E agora? Eu explico agora ou não desse negócio, né? Eu vou explicar já. O nine, ele é uma parte informal para você falar junto. Então o nine, sim, ele recebe um TH. Eu vou explicar de uma forma diferente. Então, agora, o 90 é nine, certo? Agora eu vou ensinar vocês a falarem de uma forma que fique mais natural. Não muito formal. Por exemplo, como é que você fala 31? É 31. É 31. Não. Vamos ensinar de uma forma mais formal. De uma forma mais informal. Como é que fala 30 de uma forma informal? É 30. 30, a gente fala 30. É o 30. Então, o 30, a gente fala 30. 30. Ele vai ficar meio com um R, ó. 30. Então é o 30. 30. O 40, como é que vai ficar? 40. 40 vai ficar 40. O 50, ele é 50. Ok? O 50 não tem como dar. 50 não tem como dar. E o 60 também não. Então, 50, 60, eles sempre vão ficar assim. Então, 30, 40, 50, 60, o 70 dá pra mudar. A gente vai falar o 70, ele é 70. A gente vai falar ele sem o T. Então vai ficar 70. Ok? Então o 70 vai ser 70. De uma forma informal, 70. O 80 também não tem como mudar, então ele vai ficar 8. Não muda. Então é 50, 60, 80, 80 e 90. Só que o 90, ele muda. Que agora entra a história do 9. O 9, você tem que falar 9. Imagina na N, só que você tem que falar junto mesmo, 9. Só que você tem que falar rápido. 9 é 9. 9 é 90. Vocês conseguiram entender a diferença? 9, 9. 9, 90. 9, 90. 9, 9.
Conseguiram entender? Então, forma informal. Se vocês quiserem falar, se vocês preferirem falar informal por enquanto, sem problema. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok? Ah, e o 20? O 20 é 20. 20. Em forma informal a gente não fala o T, então vai ficar 20. Ok? 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Beleza? Aprendemos a falar os decimais da língua inglesa, dos números. Agora, gente, tá tudo na mão de vocês, galera. Nossa, Isaac, mas por que tá tudo na mão? Cara, agora que você sabe falar, você sabe falar agora do 1 ao 90. Já. Ah, eu quero falar 15, 15. Ah, eu quero falar 25. 20, 25. Ou 25. Você que sabe, né? Se você vai falar informal, formal ou informal. 25, 25. Olha como é fácil. Eu quero falar 45. 45. Quero falar 90. Você sabe falar até 99. Quero falar 99. 99. Olha. 99. Ah, eu quero falar 88. 8. 8. 8. 8. 8. Eu quero falar 55, 55. Quero falar 66, 66. Quero falar 77, 77. Eu quero falar 33, 33. Quero falar 44, 44. Olha como é fácil. Quero falar 22, 22. Entendeu? Então agora vocês já sabem falar até o 99. Olha, avanço, certo? Quero falar 67. 67. Quero falar 67. 67. Quero falar 57. 57. Quero falar 85. 8. 5. Ok? Aprendendo isso, vamos agora para os centenas. São muito mais fáceis que isso. Decorar então? 30. 30, formal é 30, informal 30. 40, formal é 40, informal 40. 50, formal 50, informal 50. Não muda. O 6, formal 60, informal 60. Não muda. 70, formal 70, informal 70. 80, 80, na forma formal, e informal 80 também. 90, forma formal 90, forma informal 90. Tipo, você fala só sem o T, ó, 90. 20, da forma formal 20, forma informal 20, ok? Vamos para o próximo passo. Agora a gente já aprendeu a falar do 1 ao 12, do 13 ao 19 e agora até o 99, com as dezenas. Nós vamos agora ir para um padrão que a gente vai voltar para o 1 ao 9. Do 1 ao 9. Cara, dá muita sede de falar, na minha garganta seca. Como é que a gente vai falar as dezenas? A gente usa isso aqui, ó. É 100. A gente usa o 100. 100. Ok? Repita aí, 100. Solta o R da garganta. 100. Solta o R do H na garganta. 100.
Agora, gente, é muito fácil. Cara, olha que tonto. 100. 100 é o quê? 100. 100. E 200? E 200, gente? É 200. E 300? É 300. Então, quero falar 400? 400. 500? 500. 600? 600. 700? 700. 800? 800. 900? 900. Agora, gente, a partir do momento que eu ensinar essa regra agora para vocês, das centenas e dezenas, vocês vão aprender a falar até 999. Agora, como a gente tem centenas, toda vez que eu for usar o centenas, eu tenho que usar o and. Porque, ó, and. O and, ele é esse. A gente não usa o e no número? Por exemplo, eu quero falar 465. Tá vendo? 465. Nesse caso, como é que a gente falaria o 465? Então seria 400. Ó, peraí, vou apagar aqui. Então, ó, 465 seria 400 and então seria 400, que é 400, então seria 2 zeros, então seria 400, vou colocar aqui, ó, 400. A gente cita as dezenas, aqui a gente fala tudo junto, no português a gente fala tudo junto, mas aqui a gente separa tudo por centena e 60, ó, 65. 65. Tá vendo? Essa é a regra, gente. Você utiliza a centena, coloca and, que significa e coloca o número. Então, seria 465. 467. No. 465. 400, 400, and 65, 65. Ok? Agora eu vou fazer outro número, deixa eu colocar aqui. Galera, entenderam o 465? 465. Agora vamos falar outro número. Seria 829. 829. 8, não sei se eu lembro. 800. Vai ser 800. Gente, desculpa, meus bichos tá gritando aí, porque eu não sei o que acontece com a tecla. 800 and que aí 20 9. O 9 eu vou colocar aqui pra vocês verem, viu? Ó, 9. Peraí, gente, peraí. Deixa eu ver. Então, como ficou? Ficou 800 e 20
829. Então, 829. Ok, aqui, ó. $829. Entenderam? A partir de agora, meus queridos, parabéns você que não conseguia falar até 10 em inglês. Você agora sabe até 999. Quero falar 999. 999. Ok? Beleza. Aprendemos agora até 999. Fácil, certo? Vamos começar agora com a dezena de milhares. Com milhares agora. Então vai ser assim, ó. A gente vai usar o thousand. O thousand seria 1000. A dezena seria a unidade de medida 1000. Unidade de medida, eu acho que é unidade numeral, né? 1000. Quero falar 1000. Eu não vou colocar só thousand, que é 1000. Eu vou ter que colocar 1000. 1000 é o que, gente? 1000. Em inglês a gente fala, aqui em português a gente fala assim, ó, 1000. Tá bom? A gente não fala 1000. Olha quantos reais custa aquele carro? 1000. Não. A gente fala 1000. Só que nos Estados Unidos, né, no inglês, a gente fala 1000. Seria 1000. Então, 1000. 1000. 2000. Seria o quê? Seria o quê? 2000. 3000. 3000. 3000. Entenderam, gente? É isso. O número... Agora, gente, vocês sabem contar até 9.999. Tá vendo? A cada coisa que a gente cresce uns 100 números aí. Então, a gente vamos aplicar, né? Eu vou usar o ano que a gente tá agora. 2026. 2026, ok? 2026, como é que ficaria? Então, 2000. 2000. Então, aqui seria o 2000. Nesse caso, a gente não usa o and, ok? Geralmente, o povo lá nos Estados Unidos gosta de pôr uma vírgula. 2000, mas eu não vou pôr. Porque seria 1200. A gente não fala aqui no Brasil, né? Diferente lá Diferente das centenas que a gente tem que falar, por exemplo, 426, por exemplo, 426. Aqui, a gente não, no 1000, pra gente falar 1400, por exemplo, 2026. A gente não usa o and, só se for nesse caso aqui. 2000, 2000. E 26. Como não tem outro número aqui no meio, a gente só coloca and, que é e, 26. 2026. Ok? Vamos mudar o número da situação agora. O ano que o Brasil ganhou o tetracampeão. 1994. 1994. Ano que o Brasil ganhou Tetra, né? Em 58 foi caneta. Vamos lá, eles não pegam direito autoral já. Então como é que ficaria? É 1994. Então seria 1000.
seria 1000. Então é 1000. Agora, aqui a gente coloca uma vírgula ou não. Eu não coloco vírgula, então não põe. Não precisa pôr vírgula. 1000. Como agora não tem um número aqui, a gente não coloca and direto. A gente já coloca 1000. Agora vocês vão entender que é um pouquinho complicado. 9. Ô, cacete. 9. 900. 1000. Agora põe vírgula. Ok? 1900. 1900. And. Agora a gente usa o and. Ok? Vou continuar aqui embaixo. 94. E daí é o 94. Agora, gente, fica assim. Olha lá. 1994. Que aí fica 1994. Ok? Aí, gente. Depois, agora, vocês sabem contar até 9.999. Ok? Beleza. Agora, eu não vou mais explicar porque é muito fácil de vocês entenderem. É a última coisa. Quero falar milhões. Million, que é milhões. Você quer falar 1.900.000. 1.009.000. 1.009.000. Ok? Então, eu não vou explicar mais por causa que é muito fácil. Então, esses foram os números, gente. Fácil ou não? Agora você sabe contar até 1.999.999. Agora você sabe falar de forma informal os números. De número de 20 até 90. Gente, esse foi a segunda aula do nosso curso. Deu muito mais que o primeiro vídeo, deu 41 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Sai 2 vídeos por semana, toda segunda e toda sexta, e você não pode perder nenhum. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Próximo vídeo, gente, vai ser sobre comidas e roupas.